Vamos lá, hein? O DESC 2024. O importante é fazer, tá? Vamos lá. Do ponto de vista ambiental, a água é um recurso indispensável à vida. E a manutenção de suas qualidades é um dever de todos. Uma das principais características de amostras de águas ambientais estuda a demanda química de oxigênio. Aqui no caso ele chamou de DQO, né? Ele não chamou de DBO, que a gente chama de demanda bioquímica, mas é a mesma coisa, né? Demanda química de oxigênio. Sobre a DQO, considere as proposições. 1. A DQO representa a quantidade de oxigênio gasoso, galera. E aí, o que vocês dizem para mim? A DQO representa a quantidade de oxigênio gasoso. O que representa a DQO ou DBO? É basicamente a demanda que a gente vai ter de bactérias que estão naquele ambiente e que são bactérias aeróbicas, que utilizam oxigênio. Então é o quanto está sendo demandado de oxigênio por essas bactérias. Então ele diz, ó, a DQO representa a quantidade de oxigênio gasoso, O2, necessário para reagir com todos os componentes oxidáveis presentes na água. Opa, tava faltando mais coisa aqui da nossa alternativa, né? A 1 aqui tá grande, é que não ficou na proporção. A DQO representa a quantidade de oxigênio necessário para reagir completamente com todos os organismos presentes na água. Aqui já ficou mais interessante. Vocês não acham? Não concordam comigo? Vocês acham que aqui já não ficou mais interessante a definição? Antes estava incompleto, né? Antes podíamos dizer que estava incompleto, se eu falasse só que era a demanda de oxigênio. Mas agora ficou mais completo, porque agora sim, é a quantidade de oxigênio demandada pelos organismos que estão na água. Bom, você poderia falar assim, Renato, senti dificuldade. Por essa alternativa, eu não sei se eu conseguiria eliminar. É assim que é feita essas questões. Às vezes você não consegue eliminar essas, você tem que ir para a próxima. Vamos ler a próxima. 2. Quanto maior o valor da DQO, menor a carga de poluentes orgânicos presente na amostra. Aí não, né? Porque a demanda bioquímica de oxigênio, ela vem dos decompositores. Para você que está com um pouquinho de dificuldade ali de lembrar desse conteúdo, eu quero que você lembre o seguinte. Nós temos o quê? Nós temos esgoto, não é? O esgoto é matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai ser utilizada pelos decompositores, não é? E esses decompositores, eles são aeróbicos. E quanto maior a matéria orgânica, maior a minha DQO ou DBO, não é? E quanto maior a DQO, menor a quantidade de oxigênio que vai estar disponível naquele ecossistema. Então aqui mostra que eu tenho um aumento ali de matéria orgânica, né? De poluentes orgânicos. Então aqui a 2 está errada. Sabendo que a 2 está errada, eu começo a brincar e eliminar. Porque sabendo que a 2 está errada, tenho certeza, elimino essa e elimino essa. Já aumentei minha chance de acerto da questão. Próxima. A 3 vai dizer o seguinte: a DQO pode ser, a 3. A DQO pode ser determinada analisando-se o quanto de um excesso conhecido de um oxidante restou após a reação com a matéria orgânica presente na amostra de água e posterior correlação com a quantidade equivalente de gás oxigênio que seria consumido na reação. Bom, uma definição um pouco específica, mas que lendo você não conseguiria apontar um erro, concorda comigo? Então, o bom dessas questões mais específicas de vestibulares é que se você buscar o acerto, talvez você vai ficar inseguro, porque você vai falar assim, eu não sei se está correta essa definição. Então, tenta pensar da seguinte maneira, consegue apontar algum erro nessa afirmativa? Tenta traduzir as palavras. A DBO pode ser determinada analisando-se o quanto de excesso conhecido de um oxidante, ou seja, de uma matéria orgânica que foi ali oxidada, restou após a reação da matéria orgânica, né? Então, basicamente, se os decompositores está pegando aquela matéria orgânica fazendo oxidação, beleza, fazendo o consumo dela, né? Após a reação química presente da amostra de água. E posterior, correlacionar com a quantidade equivalente de gás de oxigênio que foi consumida nessa reação, ou seja, a quantidade de oxigênio que estava na água que foi retirado, deixando aquele ecossistema pobre em oxigênio. Teoricamente eu não consigo eliminar essa letra 3 ainda. Eu vou olhar a 4 agora, que é o que determina pra gente, né? Porque eu já sei que a 1 tá certa. E eu também já elimino aqui, ó. Se eu sei que a 1 tá certa ali dentro da ideia, eu já poderia eliminar também a letra D, né? Que não tem a 1 ali. Poderia ficar entre 1 e 4 e 1 e 3. Vamos ver a 4. A DQO é um parâmetro importante em estações de tratamento de esgoto e efluentes, nas quais tipicamente são utilizados micro-organismos e aeração para aumentar os valores iniciais de DQO. Olha a pegadinha. Utilizo micro-organismos e aeração para diminuir os valores de DQO. Porque eu quero que esses organismos, ali, aqueles micro-organismos, eles façam um processo de decomposição da matéria orgânica, produzam o lodo, para que eu não jogue matéria orgânica no rio e diminua a demanda bioquímica que pode acontecer no rio.
Questão difícil, né? O DESC 2024, vestibular difícil de Santa Catarina, tá? A gente tem aqui uma das provas, uma das mais difíceis que a gente tem, talvez deve perder para a CAF, né? Esse vestibular aqui. Então, ela traz um conceito específico. Se você não sabe o passo a passo do tratamento de esgoto, você não acerta. Se você não sabe o que é a aeração, né? Igual, por exemplo, a Vitória falou assim, o que é a aeração? E aí, alguém lembra da aula de ontem? Da aeração? A gente tem basicamente um espaço onde é colocado micro-organismos, movimenta uma turbina. Esses micro-organismos são micro-organismos aeróbicos. E o que eles fazem? Eles fazem a decomposição da matéria orgânica que está ali, né? Então, como eles estão fazendo a decomposição num ambiente controlado, tá? Num ambiente controlado, não é num rio, não causa eutrofização, produz um lodo, que é aí no caso o lodo primário ou o lodo secundário, não é? Que a gente vai ver. Beleza? Então a gente tem o lodo primário, depois tem o lodo secundário. Lembrar o seguinte, a aeração são basicamente decompositores aeróbicos, ok? As árqueas, a Vitória falou assim, ó, as árqueas é feito no que, pessoal? No tratamento do lodo lá secundário, né? Lá no tratamento sólido. As arqueobactérias é usado dentro dos digestores, né? Porque daí é anaeróbico e produz daí o metano, beleza? Então essa nuance também é importante para poder acertar algumas questões. Então a 4 ali estaria errada, tá? Então o gabarito aqui é letra E. Show?